Valeu, Marcelo Gama. 11 minutos para as 11 horas da manhã, 17,2 é a temperatura. Já estamos recebendo aqui no estúdio o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Você que está conosco pode mandar aí a sua participação. Já tem pergunta chegando aqui para o prefeito de Lajeado no 999-787885. Pergunta sobre uma rua aqui que está com buraqueira e a gente sabe que tem várias vias que estão esburacadas depois de tanta chuva e de tantas enchentes. Prefeito Marcelo Calmo, essa foi pequena, mas passou da cota de inundação, 19,91. Nenhuma família precisou ser retirada de casa, mas tá virando uma rotina, né? Nós tivemos uma enchente no final de semana e outra agora nessa quinta-feira. Como é que foi a organização? Como é que está sendo também o processo? E parece que agora não vai precisar manter as famílias, né? Porque para a semana que vem deve dar uma aliviada nessa chuva toda. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Nicolas, é novidade de novo? Aqui agora. Volta e meia ele aparece. Volta e meia. Raro, mas acontece. Voltando pro ex, né? Pois é. Aquele Matos tem uma pegadinha boa dessa, mas não vou lembrar como é que é, mas ela tem. Mas vamos lá. A previsão é de que as famílias elas sejam liberadas para retornar para suas casas a partir de hoje à tarde. Nós fizemos uma grande movimentação no sábado passado para remoção das famílias e a gente manteve elas no abrigo por conta desta previsão de chuvas para o meio desta semana. A cheia do final de semana ela foi um pouco maior do que esta de agora. E que bom, então não houve necessidade de remoção de mais pessoas, apesar dos caminhões terem sido acionados, porque poderia acontecer que alguma família tivesse preferido ir para casa de familiares e não para o abrigo, então a gente deixou os caminhões à disposição ontem também. E estabilizou hoje de manhã quase 20 metros, faltou alguns centímetros para os 20 metros. A tendência agora é de baixa e não tem previsão de novas chuvas intensas no final de semana. Tem previsão de chuva, mas não com volumes muito acentuados. Então, a nossa programação é que a partir de hoje à tarde, as famílias sejam liberadas para retornarem às suas residências, essas famílias que estão lá no ginásio do São Cristóvão, lá no Centro Esportivo. Semana que vem tá tranquilo de previsão, porque até na semana passada se falou, olha, que poderia vir chuva agora e para a semana que vem já tinha mais um indício, mas mudou, né? É tudo muito rápido, né, Ricardo? Mas a gente trabalha sem uma previsão de cheia para a semana que vem, neste momento. Se mudar, a gente volta a falar, volta a conversar. E mesmo que seja por, sei lá, uma semana e na eventualidade de vir outra cheia, é muito importante que as pessoas voltem para suas residências com segurança. O abrigo, como a gente fala, ele é transitório, temporário e não é um equipamento onde se tenha que estimular a presença ou prolongamento das famílias neste abrigo. Elas têm que estar nas suas casas. Prefeito, durante a sua gestão já são duas cheias de proporções históricas. Tivemos a de 2020, agora a de 2023. De que forma que a gente está se preparando para isso? Porque a questão que fica não é se teremos uma nova cheia, mas quando. E Sim. Tendo em vista essas duas cheias enormes que tivemos, gera preocupação para logo ali na frente. Muito sinceramente, sendo muito sincero com vocês, a gente não está satisfeito com nada do que tem surgido até agora. Todas as iniciativas, elas ainda se mostram insuficientes. Eu particularmente entendo que a gente tenha que fazer a contratação de alguém experiente, de alguém conhecedor, que traga alternativas para a gente não ter este volume de cheias. Os sistemas de alerta são muito importantes, sem dúvida nenhuma, mas ainda não há, objetivamente, nenhuma proposta encaminhada. Então, a região precisa se organizar para ter as respostas. Essas respostas elas não podem ser palpites, elas precisam ser documentos técnicos oficiais de alguém que entenda. Então, como eu disse, nós temos realmente muito a avançar. Ontem, a gente ficou novamente no escuro. Até as 4 horas da tarde, quando a gente começou a ter essa possibilidade de cheia novamente, nós não tínhamos recebido comunicado de que poderíamos ter cota de inundação. E essa cota chegou. Então, sim, há muito a avançar e contamos com a participação
do governo do Estado, porque essa situação afeta todo o Estado, da União, afeta a União. E de tudo que a gente tem visto no sul do Brasil, nenhuma das regiões tem essa característica de cheia, com o rio subindo 10, 15, 16 metros. Santa Catarina, que está passando por um perrengue agora no Vale do Itajaí, o rio sobe, mas não nestas proporções. Talvez depois aqui do Vale do Taquari é a região que o rio mais suba. E mesmo assim nós subimos mais do que eles e eles estão um bom leito avançados em comparação à prevenção desses desastres do que nós aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos uma reunião da ANVAT em Santa Clara na última sexta-feira, e ali se falou... na quarta-feira, e tivemos ali a discussão de mais equipamentos, porque existe, pelo menos na teoria, existe uma coordenadoria regional da Defesa Civil, né? Uma Defesa Civil regional, mas aí também o coordenador regional falou, olha, são 64 municípios, é uma área muito grande, tinha que ser mais regionalizado, mas também precisa de mais equipe, de mais material humano. E eu vejo, ontem à noite chegou um alerta do CEMADEM. Recebemos ali por volta das 11 horas da noite. E ali estava falando que o risco era alto para inundação. Às 11 da noite a gente já sabia, a gente já estava acompanhando. Eu não vou nem entrar nesse mérito, que eles têm que avisar muito antes. Mas, prefeito, e dentro dessa linha que o Nicolas perguntou, além da questão dos avisos, de termos sirenes, alertas ligados, não tem como a gente fazer com que essa água não venha em tão grande escala para cá, para que a gente não tenha enchente a todo momento. Falávamos dias atrás aqui com o Júlio Salecker, que é o vice-presidente da Bacia Taquari-Antas, e ele falou, a ideia dele seria o ideal colocar barragens que tenham lagos de contenção, e ontem, por exemplo, nós não teríamos enchente aqui, não teria nem chegado nas ruas, porque é uma enchente menor. Quando ela vem muito grande, ela vai passar por cima. Mas lagos que você consegue deixar a água por ali e vai largando aos poucos, né? E aí ele falou em 10 cabeceiras diferentes, em afluentes do rio Taquari. Não sei se seria para tanto. E aí teria que ter um aporte financeiro da União, né? E eu sei que até prefeitos vão para Brasília na próxima semana, né? O Calma até iria agora, parece que não vai mais, mas não é o momento de pressionar, de reivindicar isso para que não se tenha com tanta frequência enchente. Vai se falar de chuva, lá vai a Defesa Civil preparar caminhão, mantimento, porque tudo isso é custo, né, para os municípios a toda hora. Perfeito. E por isso que a gente tem que dar voz, a gente tem que tratar desse tema. Quando a gente fala em estudo, é justamente essas propostas que o Júlio, que é um estudioso da bacia do Taquari do Antas, apresentou uma alternativa. Tem outras questões que inquietam E o nosso leito do rio? A gente não pode afundar o rio? Eu disse que não era momento de dar palpite, é sim de ter um estudo, de ter aprofundar as questões, mas nós temos que investir nisso sim, para que a gente não tenha com tanta frequência ou com maior previsibilidade as cheias em toda a região. Então concordo contigo, Ricardo, e como eu disse, tudo isso depende de técnico, de contratação, de investimento de recursos e comparando todos os prejuízos que as cidades tiveram, o investimento desses não são absurdos. É prevenção e a gente vai estar investindo agora e vai estar economizando ao longo de não sei quantos anos. Ele falou na Sertel que está construindo uma barragem desse estilo lá no Forqueta, 70 milhões. Só Mussum foram 231 milhões de prejuízo. Eu não sei qual foi de Lajeado. Tem já a estimativa? Depende se a gente soma prejuízos públicos e privados juntos. Se soma os dois juntos, o volume ele realmente avoluma. Os prejuízos públicos eles são bem mais... digamos, são importantes sim, mas os públicos eles ficariam em torno de 50 milhões mais ou menos. Mas somando os privados, isso extrapola. Então, imagina somando todas as cidades, os seus prejuízos, quanto a gente pode trabalhar. E o exemplo de Santa Catarina é muito propício. Santa Catarina, se a gente comparar conosco aqui, ela fez alguns serviços antes do que nós. Então precisamos avançar sem sombra de dúvida. Bom, prefeito, a gente teve diversas visitas de comitivas do governo federal, do governo do estado, como pouco se viu nos últimos anos. Muitos anúncios foram feitos. O que de fato chegou aqui para as pessoas que necessitam? O que de fato se realizou daquilo que foi prometido? O primeiro é a liberação do Fundo de Garantia, sim. Antecipação do Bolsa Família, sim. Veio recursos para a saúde, vieram. Veio recurso da ajuda humanitária para contratação de serviços de máquina, para aquisição de cestas básicas, enfim. Do governo do estado também, o Volta por Cima também veio.
mas o grande volume de recursos que são a reconstrução das cidades ainda estão em tramitação. Lajeado apresentou o seu pleito, principalmente na reconstrução das encostas que estão a variar, que foram muito avariadas pela enchente, e se a gente não fizer essa reconstrução, as próximas enchentes, a tendência é que a Avenida Beira-Rio tenha prejuízos muito maiores, e o grande volume dos recursos eles estão diretamente relacionados à construção das casas. Encantado já está num processo bem avançado, Lajeado também está num processo bem avançado. Os dois processos estão no Ministério das Cidades em Brasília, no projeto do Minha Casa Minha Vida Calamidade, e a gente aguarda, então, esse avanço nestas propostas para que a gente tenha a solução definitiva, e o maior volume de recursos chegando para as regiões. Tivemos uma reclamação aqui na semana passada, e até vou dar o nome do ouvinte, porque ele disse que não tinha problema. O Everson Nascimento, do Santo Antônio, ele disse que morava perto ali do Bar do Gão. A rua, inclusive, foi atingida mais uma vez pela água agora. Ali é Francisco Oscar Carnal. E ele disse que ele já está numa casa com aluguel social, e desde 2 de outubro foi assinado o contrato, só que falaram que em 5 dias o dinheiro estaria na conta por parte da prefeitura. Esse dinheiro, pelo menos até na quarta-feira, ainda não tinha chegado. Está tendo algum problema para chegar o dinheiro na conta dessas pessoas? Porque ele relata que, inclusive, a pessoa que está alugando a casa está dizendo que pode despejar porque o dinheiro não está entrando na conta de quem está alugando. Assim, todos os processos eles estão sendo avaliados, e é muito provavelmente que esta pessoa recebeu algum comunicado. Se o recurso não foi liberado, é porque algum documento está incongruente. Então, procure a Secretaria de Assistência Social lá para complementar isso. A gente faz questão de ter todo esse processo regular e tentar diminuir ao máximo a burocracia para fazer chegar o recurso para quem necessita realmente. Não dá para agilizar para que não seja despejada a pessoa? Ele disse que tem outros casos também. Eu vou levar esse nome, vou ver o caso dele, e ele tem que procurar a secretaria. E todos os outros casos que tem problema, procure a secretaria, porque os processos estão sendo revisados e provavelmente tem alguma questão que não está bem definida ali. Por exemplo, nós chegamos a ter casos onde a pessoa tinha propriedade e ela saiu da sua propriedade, alugou adiante e foi postular outro aluguel social. Nestes casos, o pedido é indeferido. Eu não estou dizendo que é o caso deste cidadão, mas a prefeitura ela faz uma análise simplificada, mas analisa todos os casos para que a gente não cometa injustiças. Prefeito, falando ainda em relação à questão das famílias, a gente teve uma remoção de famílias realizada no último final de semana e que, por conta de já estarem no centro esportivo, não teve a necessidade de uma nova remoção nessa nova elevação das águas. Eu estou buscando aqui exatamente o número, eram 24 famílias, 66 né? pessoas. Perto de 70 pessoas. O que a gente pode fazer para que daqui a pouco a gente possa remobilizar essas pessoas para outros locais, para que a gente tenha uma cota mais alta antes de ter que fazer toda essa remoção? Isso que depende das casas, aquele que vem do calamidade, né? A estratégia do município de Lajeado ela vai ser, primeiro, destinar as casas para quem perdeu realmente, para quem não tem onde ficar, e depois a gente entra nas encostas do rio Taquari, porque é uma enchente que a correnteza ela é um processo muito traumático de remoção dessas famílias, e também nas cotas mais baixas de inundação. E essas cotas elas são conhecidas, essas ruas são conhecidas, então são as prioridades das pessoas que vão passar pela seleção para o recebimento de casas. Mas tudo isso só vai funcionar quando essa casa estiver construída. Então, por isso que a gente tem ficado atento e tem insistido nesse processo com o governo federal para a liberação desses recursos e a possibilidade de licitar o quanto antes para que a gente comece a dar encaminhamento a todo esse processo. Essas casas elas seriam construídas onde? Já existe uma previsão para esse local? O município tem dois processos do Minha Casa Minha Vida tramitando em Brasília. Um que é prévio à enchente e foram oferecidas 2 áreas para 150 casas, uma no Santo Antônio e outra no Igrejinha. E depois da enchente, outro processo de outras 150 casas em 7 áreas distintas da cidade. São 2 áreas no Conserva, é área no 25, é área no Jardim do Cedro, é área
conventos também. Então, são 7 áreas ao todo nesse projeto do Calamidade. Juntando os 2 processos, nós temos 300 casas. E, além disso, na semana passada, nós tivemos reunião também no Ministério Público aqui sobre as casas provisórias que o Estado estaria oferecendo em parceria com o Sinduscom. Lajeado não se habilitou para casas provisórias, mas esta casa que está sendo oferecida pelo Estado, ela não tem nenhum prejuízo para uma casa definitiva. Ela pode ser considerada uma casa definitiva, tem a discussão do tamanho, mas uma casa de 18 metros quadrados para uma pessoa ou um casal é plenamente justificável. Então, nós nos habilitamos também, não para casas provisórias, mas para que esse processo do Estado ele seja considerado como casa definitiva e o município possa estar recebendo 20 casas também dessa parceria entre Estado e Sinduscom. E são casas, não são apartamentos. São casas. Todos são casas, isso. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, a questão da drenagem na cidade está sendo um problema também, né? O próprio Medonho, secretário de obras, falou que ficou muita lama, virou uma crosta, virou barro e é difícil de tirar. Ele falou que até o final do ano vai se levar para conseguir desobstruir esses canos. Mas temos ruas como a Júlio de Castilhos, alguns bairros como Florestal, Moinhos, com trechos sem canalização. E aí a pergunta, há um planejamento mais amplo de longo prazo para solucionar esse problema? Isso está sendo tratado também com a EGEA? O próprio Medonho chegou a falar em construção de galerias centrais. Todo esse processo, a cidade foi muito danificada com essa enchente do início de setembro. Então, são várias as ações que estão em andamento e a gente vai priorizar a canalização dos recursos para a solução destes problemas, para a retomada da cidade nos patamares que ela estava antes da enchente. O principal problema nesse momento são os entulhos, que segue, eu estava falando justamente com o Medonho e com o Cassiano, para que a gente avance nos processos mais complexos, nós temos que ter os processos simples resolvidos. Então, entulho na cidade, tem muita coisa espalhada ainda, e é natural, porque a pessoa vai fazendo a faxina, vai fazendo a limpeza da casa, vai botando para fora, e nós temos que aprimorar isso, nós temos que fazer a desobstrução dos bueiros, e esse final de semana o pessoal vai seguir trabalhando, enfim, para depois pensar nos processos mais complexos. Nós não temos projeto ainda de galeria e não cheguei a falar com o Medonho também sobre esse tema, mas vamos analisar nas próximas semanas, não se tem um projeto elaborado ainda. Acho que é importante para a gente finalizar, prefeito, em relação à viagem a Brasília. A gente comentou dessa possibilidade. Como que está essa questão? Eu não tenho definido ainda se eu vou a Brasília ou não. Nós estaremos recebendo na semana que vem, em Lajeado, uma comitiva do Estado do Espírito Santo, onde vem o secretário de Segurança do Espírito Santo, o presidente da FAMURS deles lá, então da Associação dos Municípios do Espírito Santo, e alguns outros prefeitos e lideranças para tratar do tema de segurança pública. Nessa viagem que a gente teve para o Amazonas, apresentando o case de Lajeado, o pessoal do Espírito Santo esteve lá e gostaria de vir conhecer presencialmente. Mas isso é quando, essa viagem? A vinda deles? É na segunda, 16, na terça, 17, até quarta, dia 18. Mas seria importante alguém da prefeitura estar em Brasília, né, prefeito? Estamos avaliando momento, esse assunto também. É importante, é uma agenda da Câmara dos Deputados, não é uma agenda do Executivo. Os deputados, sim, têm o poder e o papel de fiscalização da aplicação de recursos. Alguém vai estar presente, sim, de Lajeado. Não sei se eu ainda vamos definir isso, mas alguém vai estar presente. Viaduto da IRS 130, que era para estar concluído agora, já tem mais de um ano de atraso nessa obra. O que dá para falar, prefeito? Próximo a BRF. Objetivamente, nos últimos 45 dias, setembro todo e agora outubro, metade do mês de outubro, os dias de trabalho foram praticamente nenhum, porque está na etapa de aterro e precisa de um solo seco para que se promova o aterro. Então, temos uma reunião também segunda-feira com a empresa para ver quais são os passos que são possíveis para acelerar essa obra. A parte assim boa é que os problemas que existiam, eles estão solucionados, principalmente problema de
de projeto de base do viaduto, enfim. E, sem dúvida nenhuma, mesmo que a obra não está concluída, já é um avanço importante frente àquela via simples que a gente tinha antigamente. Tudo que for entregue além vai melhorar uma situação que já é melhor do que a gente tinha anteriormente. Eu não tenho a data precisa da conclusão, vai depender muito do tempo, mas esperamos que até dezembro esteja pronto. Sobre as enchentes, os ouvintes participam conosco. O ouvinte Eliseu, ele escreve que só há uma solução: não se compra e não se constrói e não se vai morar onde alguma vez já tenha pego água. A prefeitura permite construir abaixo da cota 30, até dar alvará para construir. E é preciso não permitir, então, isso, escreve o nosso ouvinte. Inclusive, dá dinheiro e toda vez que tem enchente, vem mais recursos. É a opinião do ouvinte em relação à cota de construção. O plano diretor estabelece cota 27. E todos os projetos construtivos que entram na prefeitura respeitam essa legislação. E essa legislação, essa cota que o município se baseia. Tem ouvinte reclamando aqui da buraqueira, que eu falei no início da sua participação. Quando vão arrumar a Bento Rosa? Está uma buraqueira. Certamente tem outras ruas que a gente poderia colocar na lista, Rosa, né? Sim, muitas ruas. A Bento Rosa está passando por um trabalho de tapa-buraco e agora ela está uma etapa foi feita outra raspagem e falta colocar o asfalto, mas a Bento Rosa vai alguns meses de trabalho porque são vários trechos que não estão bons. Sobre segurança pública, o ouvinte pede para não ser identificado, mas se identifica para o programa. A tão falada guarda municipal foi esquecida? Vai ser implantada ou não? Daí questiona aqui o ouvinte em relação a esse tema. Esse projeto de lei ele está na Câmara de Vereadores e depende da análise dos vereadores agora. O Executivo apresentou e desde então vem passado pelas discussões, pelo amadurecimento que o Poder Legislativo é competente para fazer. Essa pauta pode ser tratada em ano eleitoral? Sim. Pode. E uma última aqui, não adianta mais, gente, a gente não tem mais tempo aqui para outras mensagens. Dragagem do rio diminuir nível da barragem para 11 metros. O Amarildo, que está dizendo, na região alta seria a construção de barragens para contenção. É aquilo que falamos agora há pouco. Sempre que for dado um alerta de inundação, liberar a água da barragem para baixar 9 metros, a barragem depois voltar ao nível. Tinha até pensado em criar uma medição de volume de água para programar a barragem. Um sistema inteligente para reter e liberar a água na barragem conforme o volume das cabeceiras. E eu acrescento aqui, Amarildo, o que nos disse o Júlio Salecker da Sertel e vice-presidente da Bacia do Taquariantas. Ele disse que essa água, inclusive, ela pode ajudar quando estivermos em estiagem também. Quer dizer, a barragem ajudaria na cheia e na estiagem. Voltamos a falar disso tudo. Nós precisamos de gente capacitada neste assunto para apresentar uma alternativa viável e que dê resultado para todos os municípios aqui do Vale. Bom final de semana, prefeito. Grande abraço a vocês. 11:04, 16,6 a temperatura. Vem aí o Independente Notícias, o intervalo e já voltamos.